Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estudamos o livro Memórias de um Suicida, psicografado pela médium Ivone Pereira, em que Camilo Botelho nos traz, que seria o Camilo Castelo Branco, nos traz as suas experiências, suas vivências e de tantos outros espíritos que cometeram suicídio, e ele nos narra as suas lutas, as suas dores, o esforço de muitos ali para conseguir reverter aquela situação tão dolorosa em que se colocaram. Estamos vendo justamente num ponto em que eles já estão acolhidos, recolhidos, em quartos muito arejados, limpos, muito bem cuidados. E num dado momento eles começam a conversar, mas não numa troca. O estado deles ainda era muito sofrido. Então não conversavam como conversamos, trocando ideias, olhando para o outro. Falavam, como ele nos descreve, falavam como que para si mesmos, mas em voz alta. E um ou outro, às vezes, dava ali alguma opinião sobre alguma coisa, mas aquilo não tinha uma continuidade de uma conversação. Mas dando continuidade, então, e agora? Qual a opinião de Vossa Excelência sobre o momento presente? Que explicação sugere a filosofia contista para o que se passa? Interroguei, cheio de curiosidade, interessando-me pelo debate. O Camilo tinha esse perfil, então ele estava acompanhando, ele estava interessado, tanto que ele pôde nos contar, nos relatar esses feitos, não é? Então ele tinha essa postura e ele queria saber, né, se aquelas ideias que que esse que tinha falado abraçava, que era justamente o Araújo Silveira, não é? Ele abraçava essas ideias de Comte, do materialismo, e o Camilo pergunta, né? Que explicação essa filosofia traria? Então vamos ver. Nada, respondeu simplesmente. Não sugere coisa alguma. Continuo na mesma. Não consegui morrer. Evidente era que dúvidas desconcertantes nos atacavam a todos. A ele também. O que não queríamos era curvar-nos à evidência. Tínhamos medo de encarar de frente a realidade. Dizei algo de vós, senhor Botelho. Atreveu-se João castigar-me. Botelho é o Camilo, né? Camilo Botelho. Há muito estimais observar-nos, mas tendes silenciado sobre vossa pessoa, que tão interessante nos parece. Quanto a mim, não desejo permanecer incógnito. Bem sabeis os motivos que me arrojaram ao pélago ignóbil do suicídio. A paixão pelo jogo. Joguei tudo, a honra, inclusive, e a própria vida. Perdão, amigo Azevedo, como jogaste a vida? Se aí estás a falar-nos de ti, interveio Jerônimo desconcertadamente. O interlocutor sobressaltou-se e, sem responder, insistiu no propósito a excitar-me. Aliás, no propósito de excitar-me. Vamos, ilustre romancista, velho boêmio de Portugal, desce do teu pedestal de orgulho, vem dizer algo que da tua majestosa superioridade. Senti a mordacidade nas descorteses expressões de João, que se antipatizara comigo na mesma proporção que eu a Belarmino, do qual era muito amigo e que deixara num momento de choramingar para me provocar o mau humor. Aborreci-me. Fui indivíduo sempre melindroso e suscetível, e a morte não corrigira ainda a grave anormalia.
ou melhor, a grave anormalidade. Pois que serei eu acaso forçado a confessar particularidades a tal corja, só porque ela havia confessado as suas? Porventura, devia eu qualquer consideração a essa ralé que fui encontrar no vale imundo? Pensei, ele não disse. Pensei, sufocado pelo orgulho com efeito de me julgar superior. A consideração que aos companheiros de infortúnio e o meu mau senso negava, a mim mesmo continuava dispensando gratamente, entendendo que se para lá eu também me vira arremessado, era que no meu caso existira injustiça calamitosa, que eu não merecera a repressão por ser melhor, mais digno, mais credor de favores do que os outros que comigo lá se haviam homiziado. Fosse como fosse, preferiria não me expandir, porque o meu orgulho a tanto não me animava. Mas personagens de nossa infeliz categoria não se acham à altura de sopitar impulsos do pensamento, calando expansões diante dos afins. Tampouco sabem dominar emoções, diante da vergonha das devassas, no campo íntimo em presença de estranhos. Assim sendo, as torrentes de vibrações deseducadas derramaram-se ou derramam-se do seu interior, configuradas em palavreado ardente e emotivo, ainda que elas próprias não o desejem, tal se as comportas magnéticas que as retivessem nos pegos mentais se houvessem rompido graças às agitações de que se fizeram presas. Aliás, o tom sincero, a formosa lhaneza do professor de filosofia e dialética, convidando-me à atitude menos descortês do que a que me habituara até então, fez-me aquecer fez-me aquecer ao alvitre de João de Azevedo, mas foi antes dirigindo-me de preferência àquele por entender que só a sua elevada cultura estaria a plano de me compreender, que fui dizendo grave, compenetrado, concedendo-me importância ridícula na humílima situação em que me achava. Eu, senhor professor, sou indivíduo que se imaginava iluminado por um saber sem jaças, mas que em verdade hoje começa a compreender que ignorava e continua ignorando o que a 2 palmos do meu próprio nariz existe. Fui paupérrimo. Digo fui, porque algo segrega em meu ser que tudo isso pertenceu ao pretérito, com o insuportável defeito de ser orgulhoso. Um homem, finalmente, que não descria da existência de um ser superior, presidindo a sua criação, é certo, mas que, considerando-o uma incógnita, a desafiar possibilidades humanas de lhe decifrar os enigmas, não somente deixava de associar o respeito a esse ser, à sua vida, como principalmente não lhe dava quaisquer satisfações do que fazia ou pretendia para regá-lo dos próprios caprichos e paixões. Será, pois, redundância afirmar que, muito sábio, tal como me julgava, arrastava a dissonante ignorância da descrença na possibilidade de existirem leis onipotentes, irremessíveis, partindo da divindade criadora e orientadora para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. Sofri
A minha existência foi fértil em situações desanimadoras. A resignação nunca foi virtude a que se amoldasse o meu caráter violento e agitado por índole. A fundeza dos meus sofrimentos tornou-me irritadiço, genioso. O orgulho insulou-me na convicção de que, para além de mim, só existiriam valores sofríveis. Após décadas de prélios malogrados, de aspirações banidas da imaginação, por irrealizáveis no campo da objetividade, de ideais decepcionados e desejos tão justos quanto insatisfeitos, de esforços rechaçados, de energias varridas por sucessivos desapontamentos e vontades conjugadas, para o bem tornarem ao ponto de origem enfraquecidas e rotas por impiedosos insucessos. A cegueira, amigo, que atingiu meus olhos. Insucessos. Aliás, a cegueira, amigo, que atingiu meus olhos cansados, como desconcertante prêmio às lutas que de minhas forças exigiram impulsos supremos. Fiquei cego. O espectro negro da eterna escuridão estendia sobre meus olhos, apavorados, o seu manto de trevas, que nem a ciência dos homens, nem a fé alcandorada e ingênua dos amigos que me tentavam levar à conformidade, nem os votos místicos dos corações que me amavam, às potestades celestes seriam capazes de arredar. Descri mais das mesmas potestades. Cego, cego eu? Como viveria eu cego? Entendi que se o ente supremo de quem eu não descria até então existisse realmente, tal não se daria, porque não quereria certamente desgraçar-me. Esquecia-me de que existiam esparsos pelo mundo milhões de homens cegos, muitos em condições ainda mais prementes que a minha, e que eram todos como eu, criaturas advindas do mesmo Deus. Descri, porque entendi que se havia outros cegos, que houvesse, mas que eu não o deveria ser. Era assim justiça, uma finalidade dessa para mim. Cego era o máximo. Tão profundo quão surpreendente desespero devorava minhas vontades, minhas energias mentais, minha coragem moral, reduzindo-me à inferioridade do covarde, eu que tão heroicamente soubera levar de vencida os abrolhos que dificultaram minha marcha para a conquista da existência, sobrepondo-me a eles, daí para diante encontrar-me impossibilitado de continuar lutando. Dei-me por vencido, cego, eu compreendia ser a minha vida uma coisa que pertencesse ao pretérito, realidade que fora, mas que já não era. A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno das minhas faculdades. Então aqui, o Camilo, que é tão do nosso interesse, está nos relatando que ele suicidou-se porque ele não aceitou a cegueira. Porque era justamente com a visão, com as vistas que ele tinha ali o seu ofício, né, o seu trabalho de escritor. Sabemos que quem encarna com a arte nas veias, o dom da escrita, o dom da pintura, seja lá o dom da música, sabemos que não são caminhos fáceis, né? São muitos altos e baixos, ainda numa sociedade que nem sempre tem o olhar, que nem sempre tem o apuro,
de sentimentos, de percepções para alcançar a beleza de tantos que já estiveram e estão entre nós e que nos trazem ali grandes feitos dentro da arte, que é responsável fundamentalmente por educar os nossos sentimentos, despertar os nossos sentimentos. E ele então lutava, como ele diz, ele não dá detalhes, mas percebemos que a luta era muito grande, né? E agora ele está nos contando como que foi esse processo do suicídio, cego. Mas por que a ideia do suicídio? A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno de minhas faculdades. Então, é aqui, quando começa, que nós temos que cortar todo e qualquer pensamento que pode culminar com atos desastrosos. Enamorei-me dela. Então a ideia começou sorrateira, mas ele enamorou-se dela e lhe dei guarida. Contudo, o abandono do meu ser desanimado e vencido. A morte atraía-me como remate honroso de uma existência que jamais curvara a cerviz à frente, fosse do que fosse. A morte estendia-me os braços sedutores, falsamente mostrando as minhas concepções viciadas pela descrença em Deus, a paz do túmulo em consoladoras visões. Então, ele deixou-se embalar, né, em ilusões, porque o suicídio talvez seja a maior de todas as ilusões. Firmada a resolução sobre sugestões doentias, acabrunhado e a sós com a minha superlativa desgraça, insocorrido pelo sereno consolador da fé, que teria suavizado a ardência do meu íntimo desespero, excitada a imaginação, já que de si mesma, audaz e ardente, criei um romance dolorido em torno de mim mesmo e, considerando-me mártir, condenei-me sem apelação. É que tive medo e vergonha de ser cego. Matei-me no intuito de encobrir da sociedade, dos homens, dos meus inimigos, a incapacidade a que ficara reduzido. Não, ninguém se gloriaria vendo-me receber o amargo pão da compaixão alheia. Ninguém contemplaria o espetáculo humilhante para mim de minha figura vacilante tateando nas trevas dos meus olhos incapacitados para a visão. Meus inimigos não se rejubilariam, refocilando na vingança de assistirem à minha irremediável derrota. 1000 vezes não. Eu não me brutalizaria na inércia de olhar só para dentro de mim mesmo, quando o universo continuaria irradiando vida fecunda e progressiva ao redor de minha sombra empobrecida pela cegueira. Matei-me, porque me reconheci demasiadamente fraco para continuar, dentro da noite pávida da cegueira, a jornada que já enfrentada, à boa luz dos olhos, fora farta de empeços e percalços. Era demais. Revoltei-me até ao âmago contra o destino que me reservara tão desconcertante surpresa e inconsolável. Permaneci sob o esmagamento da dramática ingratidão que supunha provir de Deus. Então, ele estava ali acusando a Deus, né, como culpado dessa cegueira, sendo que, evidentemente, nós somos os artífices dos nossos destinos. Vamos ver se no decorrer da obra teremos os detalhes sobre as causas dessa cegueira, mas com certeza há uma causa, e justa, porque senão não haveria essa consequência tão dolorosa.
a consequência justa, há uma causa cuja consequência é justa. E essa causa foi criada por ele aqui no caso, não pela vontade de Deus. Então, vamos lá. Era demais, revoltei-me até ao âmago contra o destino que me reservara tão desconcertante surpresa, e inconsolável permaneci sob o esmagamento da dramática ingratidão que supunha provir de Deus. Para mim, a providência, o destino, o mundo, a sociedade estavam errados todos. Só eu estava certo, exagerando a tragédia das minhas desesperanças. Pois que eu, que possuía a capacidade intelectual avantajada, era paupérrimo, quase faminto, ao passo que circulavam em torno de mim ignorantes e beócios de cofres recheados, eu, que me senti idealista e bom, vivia molestado por adversidades que me teciam continuado cerco, situando-me em campos que desafiavam possibilidades de vitória. Eu, cujo coração sentimental abrasava-se em ânsias generosas e ternas de excelência, quiçá sublime, a conhecer-me ininterruptamente incompreendido, incorrespondido, ferido, por descasos tantos, mais amaros, quanto mais extensas fossem as radiações do meu sentir. Quanto mais extensas fossem as radiações do meu sentir. Eu, honesto, probo, reto, a pautar-me por diretrizes sadias, por entendê-las mais belas, ajustadas ao idealismo que acompanhava o meu caráter, a tratar com patifes, a comerciar com roubadores, a disputar com hipócritas, a confiar em velhacos, a considerar tratantes, sim, era demais. E depois de tão extenso panorama de desventuras, porque para mim, indivíduo impaciente e nada conformado, esses fatos tão vulgares, quer dizer, tão comuns na vida cotidiana, avultavam como veras calamidades morais. O doloroso arremate da cegueira, reduzindo-me à insignificância do verme, à cegueira do desamparo, reconduzindo-me à insignificância do verme, à angústia do desamparo, à inércia do idiota, à solidão do emasmorrado. Não pude mais. Faltou-me compreensão para tão grande anomalia. Não compreendi Deus, não entendi sua lei, não entendi a vida. Uma torrente de confusão insolúvel alagou-me o pensamento aterrado em face da realidade. Só compreendi uma coisa, era que eu precisava morrer, devia morrer. E quando uma criatura deixa de confiar no seu Deus e Criador, torna-se desgraçada. É um miserável, é um demônio, é um réprobo. Quer o abismo, procura o abismo, precipita-se no abismo. Precipitei-me. E assim acontece. Se dermos brechas para aqueles pensamentos que vêm, nós agasalhamos, damos guarida, eles vão tomando vulto, e no momento que ele se torna insuportável, pratica-se o ato. Os cuidados devem ser anteriores, para que não se chegue a este ponto, porque quando chega num determinado ponto, é muito difícil voltar atrás. Já vimos casos aqui
de exemplos que trouxemos. É muito difícil. Então é preciso que cuidemos da casa mental, né? Nesses tempos, esse mês, por exemplo, é reservado aos transtornos mentais, para que nos conscientizemos, né, do crescimento absurdo dos transtornos mentais, as próprias notícias que nos chegam, as coisas que acontecem, as atitudes, os comportamentos, seja em que condição social sejam em que posição esteja, atitudes totalmente desconcertantes, desajustadas, impossíveis, mas acontecem. Então tudo isso faz parte de um descuido que a humanidade tem tido em relação ao Pai Criador. Porque se houvesse realmente o sentimento de fé, se houvesse a certeza desse Pai Criador, e ele diz, aí é o grande perigo. O Camilo, ele relata que ele acreditava num ser supremo. Acreditava. Mas diante da prova, desacredita, até porque não acreditava. Então, com isso que nós temos que tomar muito cuidado. Quando começa a vir pensamentos, sentimentos de que somos coitados, vítimas, muito cuidado com isso, porque ninguém é vítima. Nós somos herdeiros de nós mesmos, estamos nos construindo. Então, muito cuidado com determinados sentimentos, porque eles vão crescendo, vão ganhando campo e trazem situações insustentáveis, que podem não culminar com suicídio propriamente dito, mas que são suficientes para transtornar, para criar ali um desequilíbrio emocional, mental, psíquico na criatura, né? Essas leituras equivocadas que fazemos de nós mesmos, sustentadas pelo nosso orgulho, muito cuidado temos que ter. Camilo nos dá um grande exemplo. Passou por dissabores. Bendita a doutrina que nos ensina que os dissabores, as frustrações, fazem parte das nossas vidas. Quando elas são intensas demais, há uma causa. Ou nós estamos nos iludindo demais, por isso constantes dissabores e frustrações, ou pedimos uma vida mais difícil, com menos facilidades, por termos percebido a nossa necessidade, por termos percebido o que faria de nós, né, o que fará de nós um homem de bem. Porque o propósito é esse, é a educação do espírito. Um espírito educado, pautando a sua vida no homem de bem, dificilmente se vê envolvido nas teias das ideias de suicídio. Portanto, não tendo essas ideias ou as repelindo imediatamente, não passa pelas tentações daqueles que, em tudo que acontece, pensam, suicídio é uma solução, suicídio é uma solução. Isso é a falta de fé, porque a fé nos leva a entender a Deus. E entender a Deus é saber que não existe injustiça. Entender a Deus é saber que, através de Jesus, sabemos que Deus coloca, porque Jesus nos trouxe, a cada um segundo as suas obras, que nós vamos nos construindo, e é preciso que nos construamos de forma sadia, saudável, salutar. Para tal precisamos educar o nosso espírito, preencher a nossa mente com boas leituras, boas reflexões, objetivos firmes desse crescimento no conhecimento, de mãos dadas com o crescimento da ação, do amor, do sentimento por todos, que temos que ir trilhando este caminho. Pensemos muito nessa valiosa obra Memórias de um Suicida, que essas lições fiquem para nossa reflexão, que o aprendizado
se faça. Nos esforcemos para isso. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos envolvam em bênçãos de luz e reconforto. Que fiquemos em paz.